Sejam bem-vindos ao canal da TecnoAP. Nesse vídeo a gente vai fazer uma resenha sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre e como esse livro pode te ajudar a construir o seu patrimônio e você melhorar de vida. Vale ressaltar que eu li esse livro por volta do ano de 2020. Esse livro mudou a minha vida, abriu minha cabeça, fez eu entender bastante sobre finanças, então eu deixo aqui a recomendação para que você leia ele completo. Aqui eu retirei algumas partes do livro para que a gente fale referente a imóveis, mercado imobiliário, beleza? Mas vale a pena você ler o livro completo. Antes da gente começar, eu vou te pedir uma gentileza, se você está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E se você estiver assistindo pelo Spotify, não deixe de nos seguir, isso é importante. E no final, se você gostar, deixa o seu joinha, isso ajuda as plataformas a entregar para mais pessoas. Bora lá pro vídeo então. Primeira coisa que eu aprendi com esse livro que é importante que você saiba, a diferença de um ativo e de um passivo. O que é isso? Ativo, vou resumir de uma maneira muito simples. Ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Vamos aqui dar alguns exemplos para vocês poderem entender o que é um ativo e o que é um passivo. Porque depende de cada situação. Por exemplo, um celular. Um celular é um ativo ou um passivo? Depende. Depende do que? Se você trabalha com ele, se você gera renda com ele, o celular é um ativo. Vale a pena você investir um pouco mais para ter retorno. Agora, se você quer comprar um celular caro, mas isso não te gera renda, não te traz retorno financeiro, o celular acaba sendo um passivo na sua vida. Isso a gente pode colocar em qualquer outro objeto, por exemplo, o carro. O carro é um ativo ou um passivo? Depende. Depende se o carro você utiliza para gerar renda, um exemplo de um Uber, por exemplo, o carro é um ativo e não um passivo. Porém, se você tem o carro, usa pouco, só de final de semana, tem todos os gastos, o carro pode se tornar um passivo. Então é importante que você entenda a diferença de um passivo e um ativo. Ah, mas então imóvel é ativo? Também depende. Vou te dar um exemplo do imóvel. Se você compra o imóvel e deixa ele lá parado, ele se torna um passivo, porque ele vai te gerar despesas. Se for apartamento, despesa de condomínio, tem despesa de IPTU, caso você não seja isento, tem despesa se você financiou do seu financiamento, então isso tudo gera custos para você. Então um imóvel também pode ser um passivo, por isso que é importante você entender a diferença do ativo e do passivo, porque tudo depende do seu uso para aquela coisa, aquele objeto. Bom, pessoal, mediante a isso, a diferença do ativo e do passivo, na página 83, ele relata aqui que às vezes vale você enxugar um pouco mais o seu orçamento, comprar uma casa menor, do que buscar uma casa maior. O que isso quer relatar? A sua renda sobe e os seus gastos costumam subir também. E é o que ele chama da corrida dos ratos, o autor, o Robert Kiyosaki, chama. E o que é essa corrida dos ratos? Você ganhava R$1.000 e o seu custo de vida era de R$1.000. Hoje você ganha R$2.000, só que o seu custo de vida é R$2.000. Então, o que acontece? Não te sobra dinheiro. Quanto maior a renda, mais você gasta mensalmente. E nisso, você está sempre girando em torno do próprio rabo e não consegue gerar patrimônio. Isso acontece até com profissões que ganham muito dinheiro, que o pessoal vai aumentando a renda e vai aumentando a despesa na mesma proporção. Até que em algum momento você não tem aquela renda e a sua despesa está lá em cima, o seu padrão de vida está lá em cima. Então é isso que ele relata na corrida dos ratos. Então é importante você entender que conforme a sua renda, além da diferença do ativo e do passivo, conforme a sua renda sobe, você não pode subir os seus gastos na mesma proporção. Então essas são as duas primeiras dicas logo de cara do livro do Pai Rico, Pai Pobre que você precisa pôr em prática. Saber a diferença e não subir os seus gastos, senão você vai entrar na corrida dos ratos. Agora, entrando na parte de imóveis, eu separei aqui 4 dicas práticas para você. Vamos lá para a primeira.
Primeira dica é não perder o time. E aqui eu vou dar 2 exemplos importantes para você entender qual é esse time. Se a sua renda se encaixa no Minha Casa Minha Vida, o seu time é hoje. Obviamente, faça uma pesquisa de mercado, veja os prós e contras de cada apartamento, ou casa, imóvel, enfim, que você esteja vendo. Mas se a sua renda se encaixa no Minha Casa Minha Vida, é importante que você comece hoje. E aqui eu trago alguns exemplos, porque às vezes eu tenho até um amigo que não quis comprar imóvel quando a renda dele se encaixava. Hoje, a renda dele é superior ao Minha Casa Minha Vida. Isso faz com que ele não comprou lá atrás. A taxa de juros hoje, dependendo da faixa de renda, chega a ser o dobro. E o valor dos imóveis aumentaram cerca de 70%, 80% nesse período de tempo de quando ele se encaixava para hoje. Então, além dele perder dinheiro na valorização, hoje na compra ele vai pagar mais caro nos juros. Então, comece hoje se a sua renda é dentro do Minha Casa Minha Vida. O outro exemplo que eu vou trazer é se você já tem alguma certa idade, ainda não tem nenhum imóvel, a partir de 40 e poucos anos, é importante que você já comece. Por quê? O financiamento total ele é de até 35 anos. A partir de um certo momento, quanto mais idade você tem, mais curto vai ficar o financiamento. O financiamento ficando mais curto, a sua entrada ou a sua renda precisam ser maiores para poder financiar o teto daquele apartamento. Então, dependendo da sua idade, também o dia é hoje para você começar. Então, não perca o time de começar, é a primeira dica. A segunda dica, depois que você começa, aumentar a sua renda de modo que você consiga comprar mais um apartamento, mesmo que o primeiro não esteja ainda quitado. O nome disso é alavancagem financeira. Então, você aumentando a sua renda, você vai conseguir financiar mais apartamentos, vai conseguir tomar mais crédito do banco, de modo que você compre um segundo imóvel. E esse segundo imóvel, em alguns casos, o aluguel chega a pagar a sua parcela e caso não pague, ele pelo menos abate uma boa parte da sua parcela. Então, se a sua parcela, por exemplo, for R$2.000 nesse segundo imóvel, se você conseguir alugar por R$1.500, você só vai tirar do seu bolso efetivamente R$500. Então, vale a pena, porque o inquilino está te pagando praticamente toda a parcela. Terceira dica, está linkada com a segunda. Investir em imóveis é pensar no longo prazo. Você precisa entender que imóvel é longo prazo, não é curto prazo. E dentro disso que eu estava falando de você alugar o apartamento, comprar um apartamento, alugar e ele pagar uma boa parte da sua parcela, se você optar pela tabela SAC, a tabela SAC ela começa mais alta, mas ela depois vai diminuindo. E o preço do aluguel, o que acontece? Ele vai só subindo. Vai chegar em um determinado momento que o inquilino está pagando 100% da sua parcela e naquele exemplo que eu dei, você não vai precisar pôr os R$500 do seu bolso. O próprio apartamento vai se pagar 100%. Quarta dica que o livro aqui retrata, e isso é muito importante. Riqueza, ela é medida pelo fluxo de caixa. O que isso quer dizer? Se você parasse hoje de trabalhar, quanto tempo você conseguiria sobreviver? Não fala só aqui, o fluxo de caixa não é só sobre dinheiro guardado, mas sim você parar de trabalhar e ter dinheiro entrando de renda passiva. E isso o imóvel ele te proporciona. Então, quando você investe em imóvel, como é a longo prazo, imagina que daqui a um tempo você não vai precisar depender apenas da aposentadoria do governo, porque o próprio imóvel vai estar te pagando sem que você precise efetivamente trabalhar ativamente. Então, renda passiva com imóveis vai te garantir um futuro muito bom na sua velhice. Dei essas 4 dicas para você, agora eu vou te falar como que o Robert Kiyosaki ficou rico com imóveis, como ele retrata aqui. Basicamente, ele comprou imóveis abaixo do valor de mercado e depois esperou a valorização e vendeu acima do valor, pegando essa valorização.
Isso eu vou te alertar algumas coisas. Dá para fazer isso aqui no Brasil? Dá. Porém, nos Estados Unidos é um pouco diferente. Nos períodos que ele fez isso e ganhou muito dinheiro, foram períodos de crise nos Estados Unidos. Então, o valor dos imóveis eram muito afetados. Isso fez com que ele conseguisse comprar efetivamente muito mais baixos o valor dos imóveis que ele comprou. Aí ele esperou a alta e vendeu. Dá para fazer isso? Dá. Só que você precisa saber muito bem fazer isso no Brasil. Não é todo imóvel que vai dar para você fazer isso. De modo geral, por que essa dica eu não dou e eu estou alertando aqui para esses perigos? Porque você possivelmente não vive disso. Você que está me assistindo, não vive de comprar e vender imóveis. Então é algo a mais que você está fazendo. Vai ser muito difícil você acertar muito bem um imóvel. A chance de você errar e às vezes comprar um imóvel que não tem liquidez, ou seja, que ninguém procura, está muito barato porque não há procura daquilo, é muito grande e você vai acabar ficando com o imóvel parado. Então, em vez de focar nisso, focar em compra e venda, foca em comprar bons imóveis em boas localizações, do qual vai te render renda passiva, que ao longo do tempo o próprio imóvel ele vai sendo reajustado e você vai ganhar na valorização. Talvez não tanto quanto o Robert ganhou, mas você vai ganhar. O Brasil, historicamente, os imóveis têm a sua peculiaridade de aumentar o valor acima da inflação. Então o imóvel ele vai te proteger. Você vai conseguir ganhar dinheiro com imóveis, mas a minha dica para você é não foque nisso, foque mais em construir o seu patrimônio, construir a sua renda e, obviamente, se em algum momento do tempo valer a pena a venda, você achar que pegou uma baita valorização, aí sim, efetivamente, faça a venda, mas muito cuidado, porque, como eu disse, não é em todo imóvel que você vai conseguir ganhar dinheiro dessa forma. Bom, galera, esse foi o vídeo rápido, explicando um pouco do livro, aplicando em imóveis. Vale a pena a leitura, leia, porque esse livro mudou minha vida, eu creio que também vai mudar a sua. Se você chegou até o final, gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou olhar todos e vou responder todo mundo. Valeu, galera, até o próximo vídeo.